Na minha opinião, o atendimento humano jamais pode ser reduzido, mas jamais finalizado. Nunca tivemos tanta tecnologia disponível para atender clientes. Chatbots, voicebots, IA generativa, agentes autônomos e a lista segue. As empresas prometem mais velocidade, mais escala e mais eficiência, mas há um paradoxo curioso acontecendo. Enquanto as empresas correm para automatizar, os consumidores parecem pedir mais humanidade. Ou seja, na era da inteligência artificial, a empatia talvez tenha se tornado ainda mais valiosa. A pergunta é: como equilibrar eficiência e conexão? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira. A gente hoje tem a alegria de receber aqui o Carlos Alberto Betim Pires, mestre no atendimento que vai nos auxiliar a entender todo esse movimento no mercado. Espero que você goste bastante, que o episódio de hoje agregue bastante para você. Por isso, enquanto você assiste aí a nossa vinheta, que você já conhece, aproveita para curtir, compartilhar esse episódio e o debate no café com outras pessoas, assim você nos ajuda a disseminar conhecimento, que é o nosso propósito. Tomamos o café? Nosso convidado de hoje vive atendimento ao cliente há 4 décadas. São mais de 40 anos de experiência, sendo mais de 30 em posições de liderança. Uma trajetória construída em operação, indicadores, saque, meios de pagamento, CX, CS, NPS e gestão de grandes estruturas de relacionamento. O Carlos viveu a evolução do atendimento do telefone à inteligência artificial. Pouca gente viu essa transformação tão de perto. Carlos, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. Bom dia, Márcio. Obrigado aí pelo convite. Falar de atendimento é sempre uma alegria muito grande, né? Mais de 40 anos no mercado, vivendo várias situações, várias mudanças, né? Nesses 40 anos, o que nós tivemos de evolução, né? Internet de escada, telefone, orelhões e por aí vai. E muita atualização humana, tecnológica, de mercado, e que a gente, graças a Deus, vivenciou isso e continua vivenciando. E aí o objetivo é esse, né? Como se preparar para o que vem pela frente, né? Como se preparar para o que já vivemos hoje e o que vai ser vivido ainda. Então esse é o grande desafio de hoje, né? Então eu agradeço muito o convite, 40 anos nessa luta aí, e que me deixa muito feliz, né? Como eu costumo dizer, a gente vai debater aqui, atendimento ao cliente para mim é considerado uma missão de vida, né? Atendimento, a palavra atendimento é uma missão de vida. Você está ali para ajudar as pessoas, seja numa reclamação, seja numa dificuldade, seja numa informação, seja numa dúvida ou até numa sugestão. Então, quem trabalha com atendimento tem que ser, de fato, um especialista para isso. Tem que gostar disso, gostar de gente, gostar de resolver problemas, gostar de ajudar o próximo, né? E por isso que eu gosto muito do que eu faço, amo o que eu faço e vamos para esse debate aí para trazer mais coisas boas, né? Excelente. Você falou uma coisa aí da sua missão de vida, do atendimento, e eu queria só fazer um paralelo. A gente vai fazer o nosso brindezinho tradicional aqui, mas se vocês me permitem, eu queria fazer um paralelo de uma coisa que eu falei lá naquele livro lá de excelência no atendimento, o Carlos, é, que assim é importante as pessoas entenderem a questão do atendimento e pegar isso como verdade, como missão de vida, porque aí você passa a olhar o outro lado, ou seja, quem está entrando em contato com a empresa, não falar nem quem está ligando, né? Porque antigamente era há 40 anos atrás era quem está ligando, mas agora quem está entrando em contato, porque pode ser por várias formas. Ah, eu falo assim, cara, pensa o seguinte: aquela pessoa que está entrando em contato com a sua empresa, talvez ela não quisesse entrar em contato com a sua empresa. Pensa que ela teve uma expectativa e essa expectativa não foi atendida por alguma coisa, eventualmente pode ser um problema até dela mesma, mas a expectativa não foi atendida e a sua missão qual que é?
resolver essa expectativa, atender e resolver. É isso só que você tem que fazer. Entenda, aquela pessoa tinha uma expectativa que não foi atendida. Resolva aquela expectativa dela. Transforma aquela expectativa. Quando você começa a trazer esse aspecto de missão, de olhar para ela, minha missão, eu quero, é empático. Então fica esse recado do que o Carlos faz aí para todo mundo. Cara, pega como uma missão. Assim, essa coisa mais romântica, talvez ajude a começar o dia bem, né? Porque aí você senta lá para começar a fazer o atendimento, cara, minha missão de vida, vamos fazer bem aqui. Bom, eu só queria fazer esse paralelo, mas acho que esse papo vai ser muito interessante, porque temos 40 anos de história para conhecer aqui, vamos fazer o nosso... E não vale somar brinde. a experiência de todos, né? Senão aí a gente vai ser... passar do 100. Centenário. Aí daqui a pouco a gente vai começar. Eu vou contar outro caso daqui a pouquinho. Aqui, um brindezinho. Tchim, tchim. Tchim. Vamos fazer esse café ótimo aqui. Mas, Carlos, a gente não vai começar com como era o atendimento lá há 40 anos, não. A gente pode até falar disso. Eu tenho uma imagem aqui de uma pedra encontrada lá na Mesopotâmia. Eu fiz até um post no passado sobre isso. Essa pedra, quando eles traduziram o que era de uma pessoa reclamando com um fornecedor que ele comprou um material lá, enfim, uma pedreira, inclusive, comprou, ele estava reclamando da qualidade. As pessoas gravavam as cartinhas, as coisas em pedras, ele mandava, só estava reclamando, queria resolver o problema. Olha só, hein? Isso é fado, até sem mais. O pessoal traduziu e era uma pessoa reclamando com quem tinha vendido para ele um negócio que não era bom. Enfim, atendimento a cliente acontece desde que o ser humano existe, se relaciona de alguma maneira, existe uma relação de expectativas nisso, e quando elas não são atendidas, elas reclamam. Mas a gente não vai falar de 40 anos. Vamos começar já na veia, nesse momento que a gente está hoje, porque hoje só se fala de IA. Você está inserido nesse contexto atual, está todo mundo, qualquer evento que a gente vai de CX, de marketing de relacionamento, qualquer evento que a gente vai de qualquer tema de mercado, IA está ali dominando. Mas então, na sua visão, na veia, direto agora, as empresas estão implementando IA, de fato, para melhorar a experiência? É só porque é hype e alguém manda, tem que ter IA, porque eu quero dizer que a gente faz alguma coisa com IA, então vamos colocar IA? Ou é para reduzir custo? É tudo isso? Ou não é nada disso? Você está vendo movimentos que estão dominando dentro desse contexto todo? E na sua visão, como equilibrar tudo isso para não se perder nesse mar de coisas que estão acontecendo? Márcio, é muito oportuna essa pergunta. De fato, é assim, é um pouco de cada coisa, né? Então, tem empresas aí que estão implementando a IA porque é a moda, tem empresas que estão implementando porque busca, de fato, uma melhoria, e tem empresas que estão simplesmente colocando por redução de custos, né? Então, aí é um apanhado onde isso vai ter que trazer para as empresas no dia a dia um pensamento muito mais aberto do que, de fato, ela quer, do que, de fato, onde ela quer chegar. A IA, quando a gente fala do equilíbrio, é exatamente por isso. Há 5, 6 anos atrás, nós passamos por um problema muito sério no mundo, que foi a pandemia. E o isolamento social trouxe sérios problemas para as pessoas. Até hoje tem pessoas passando por esse problema, saúde mental, isolamento. Então as pessoas não gostam de ficar sozinha. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está começando a enxergar alguma coisa de um movimento mais ou menos parecido com o quê? O ser humano deixando de ser ser humano para ser um ser robô. Então, é uma coisa muito complicada. Então, assim, atendimento hoje, então, assim, produtos, serviços, é uma coisa que todo mundo copia. Então, todo mundo pode fazer igual, pode fazer muito parecido e tal. Agora, atendimento continua e continuará sendo o grande diferencial do processo. Como você colocou aí no começo, de ser uma missão de vida e tal, as pessoas necessitam, às vezes, desse contato, dessa conversa, de ouvir alguém, de fato, ao vivo ali, conversando com ela, entendendo os sentimentos dela, coisa que um robô, que uma máquina não tem. O sentimento ele não vai ter, né? Então,
o equilíbrio ele é muito importante. Tem coisa, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn aí há 2 semanas atrás, exatamente para a gente trazer para o evento, tá? E a pergunta foi, você como cliente prefere ser atendido de que forma? E aí eu tive 50% escolheu pelo equilíbrio entre humano e entre a IA, 46% por humanos e só 4% pelo robô somente. Tudo bem que foi uma amostra aí com 584 pessoas, mas é um caminho, né? É um de que as pessoas ainda sentem essa falta do relacionamento humano. Então, a empresa que fizer esse equilíbrio, isso é uma coisa mais simples, o robô vai tocar, vai fazer sem problema nenhum. Agora, isso daqui já é um caso mais delicado, onde a gente tem que colocar uma pessoa para falar. Eu não sei você, eu não sei o Thiago, mas eu já passei muito por isso, de querer falar num atendimento, e eu fico ali 15, 20 minutos rodando com o robô para lá, rodando com o robô para cá, eu não consigo chegar numa solução, a linha cai, você tem que ligar de novo. Então, como você colocou no início, às vezes a pessoa liga lá porque ela está frustrada com alguma coisa, aquilo que ela achou que ia acontecer não aconteceu, e essa frustração duplica, triplica, e a pessoa fica numa condição péssima. Isso contribui com saúde mental e tudo mais. Então, por isso que eu sempre defendo isso, o equilíbrio é fundamental. As empresas têm que começar a pesquisar, conhecer de fato o seu cliente, olhar para dentro dela, entender o que ela entrega, como ela entrega, e o que ela pode fazer para suprir a necessidade do cliente em termos de velocidade, para ser rápido naquilo que ela faz. Porque, assim, você, o Thiago e eu não somos clientes. Assim, quando a gente se relaciona com uma empresa, e às vezes eu coloco isso para as pessoas falam, realmente eu sou cliente também. Quando a gente se relaciona com uma empresa, nós não vamos ser inocentes o suficiente para dizer, nossa, essa empresa nunca vai ter problema. Não. A gente espera que não tenha, mas a gente sabe que um dia pode acontecer. Claro, mas a nossa expectativa como cliente é o quê? Aconteceu, resolveu rápido. Eu não preciso ter dor de cabeça para isso. Então, tudo isso dentro de uma atmosfera global que a gente precisa entender. Equilíbrio. Eu vou usar o humano, eu vou usar o robô. E a velocidade de resolver o problema. Eu tenho que saber o que eu vendo, o produto que eu vendo, o serviço que eu vendo, os possíveis problemas que podem acontecer nas mudanças e tudo mais, e como resolver isso de forma rápida. E em que momento eu vou atender com o humano e que momento eu atendo com o robô. Então, eu acho que o grande desafio para as empresas é isso, é entender esse equilíbrio de que forma. Então, eu posso reduzir custo, eu posso entrar numa moda IA, e eu posso ter a IA de fato como ela vai ter, mas isso tudo com muito equilíbrio, muito pensamento estratégico, porque às vezes você vê muitas empresas aí, eu vou demitir 5 mil. Ok. Eu vou apoiar, vou demitir 5 mil. Ok. O outro lá pensa a mesma coisa, vai demitir mais 4 mil, o outro demite 3 mil, outro demite 1.000, outro demite 500. Aí quando você olha para o teu segmento, quantas empresas tem no teu segmento? Tem 5 mil empresas. Amigo, vai sobrar 100, porque não vai ter quem compre. Está todo mundo desempregado. Quem que vai comprar de você? Então aí você cortou o custo fala, ainda continua no prejuízo, porque tem custos que você não vai abrir mão. É o pagamento ao fornecedor, são impostos, atualização dos seus equipamentos, das suas tecnologias. E aí, se você não tem gente para vender, não tem pessoa para comprar, o que você vai fazer? Você vai ter que bater as portas, porque você de fato não vai ter quem consuma aquilo. Então isso você vê, e a gente vem num momento mundial hoje de redução de população, a taxa de natalidade vem caindo, então é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente colocar uma IA na minha empresa, né? Por isso que eu falo, a palavra equilíbrio, eu acho que ela nunca foi tão usada e necessária como nesse momento, né? Mas eu acho que a palavra equilíbrio, é a opinião minha, nem sei o que o Thiago pensa disso, mundo corporativo, mas assim, a palavra equilíbrio, ela talvez seja uma das mais faladas, mas uma das menos praticadas no dia a dia, né? Porque quando entra uma coisa tá no hype, né? Assim, não, tem que ter, eu preciso fazer alguma coisa com IA, porque eu tenho que mostrar para os outros que eu fiz. Né, se é um empreendedor ali, uma empresa menor, não, eu preciso mostrar que a minha empresa tem, que é diferente. Se é um executivo, eu preciso mostrar para os outros aqui que eu já fiz coisa de IA. O ego fala muito mais alto. Então, como falar de equilíbrio quando ele compete com o ego, né? É difícil, muito difícil. Aí fica só essa provocação aqui. Mas é bem por aí. Eu não sei. E aí, Thiago, pode contribuir aí. Não. Segue lá, vai lá. Não, então, e aí a gente fica ouvindo algumas pesquisas, lendo, né, algumas pesquisas e tal,
Na semana passada, eu não sei se vocês já viram e tal, que as pessoas já estão começando a comentar fechamento dos shoppings. Ah, porque o pessoal está comprando tudo por e-commerce, porque o e-commerce, porque o e-commerce, por e-commerce, porque o shopping não sei o quê. Então, assim, de novo, né, pandemia lá atrás, o shopping ficou fechado, teve pessoas aí que passou mal por não poder ir lá, porque assim, o shopping, ele não é só um centro de compras, é um centro de entretenimento. Você vai ali, às vezes, sem intenção de fazer nenhuma compra em uma loja, você vai ali tomar um café, encontrar com um amigo, alguma coisa, e aí você às vezes fala, pô, vou passar na loja X, porque eu conheço a vendedora, o gerente X, vou lá bater um papo, e você vai, pô, tem uma promoção, vou comprar. Então, às vezes você leva seu filho para uma piscina de bolinha, para brincar no carrinho, para fazer não sei o quê. Então, é um centro de integração social entre as pessoas, não só um centro de compras. Eu falei assim, bom, essas pesquisas aí é meio complicado, né? Porque você imagina você fechando um shopping numa cidade como São Paulo, né? E pelo Brasil inteiro. Então, é bem isso que o Márcio estava comentando, que você estava comentando. O equilíbrio é fundamental, né? A gente não pode se empolgar com IA para tudo, porque nós somos, acima de tudo, seres humanos, não seres robóticos. É, E, é aí que eu entendeu? queria chegar contigo, Carlos. Desculpa até te Não, interromper. mas Não, eu acredito nisso, né? Acho que a IA ela vem para nos ajudar, para ampliar as capacidades de uma empresa, né? Vai nos ajudar a filtrar, a medir o sentimento em tempo real, vai antecipar a necessidade do cliente, antecipar um churn. Então, na hora que eu estiver fazendo um atendimento, eu sei o que falar, como falar, né? Se imagina conceitualmente, né, um bom atendimento usando a IA de maneira adequada. Eu queria, já que o Márcio foi lá 5.000 anos atrás, rebobinar, Quase isso. trazer, né? Ele já foi lá para Mesopotâmia. Eu queria trazer para o dia de hoje, olhando para frente e pensar contigo o que não está sendo minimamente usado de forma adequada da IA hoje, ou seja, está subaproveitado, que poderia, né, as empresas poderiam reconhecer, identificar e falar, não, isso aqui eu consigo fazer e melhorar no meu processo com a IA. E deixar deixar essa coisa hype de lado. Queria entender exatamente isso. O que a IA hoje pode contribuir e está subaproveitado no atendimento? olha, ela pode contribuir muito exatamente em filtros, né? Você filtrar de fato o que eu posso fazer, o que eu não posso num atendimento. Então é uma coisa simples, a IA puxa isso para ela, ela já faz a solução. É uma coisa um pouco mais complexa, então você vai colocar um robô ali, você vê que a pessoa começa a colocar muitas coisas e ela ser programada para entender a dificuldade que o cliente está tendo nesse processo e automaticamente ela migrar. Isso pode ser utilizado também, a IA, numa forma de atendimento de e-mail. Você criar um e-mail ali com uma IA, onde ela possa ter já ali seu caderninho, entre aspas, de resposta, já poder responder já rápido para o cliente. Então, assim, são muitas coisas, em termos de processo, né, o que a IA pode fazer para melhorar os processos, entender reclamação de cliente, filtrar as reclamações dos clientes, o que acontece, filtrar sugestões de clientes, entendeu? Para que traga isso para as áreas de atendimento e as áreas de apoio de uma maneira mais clara, com velocidade, que é aquilo que eu falei no começo, para que a gente possa ter isso mais rápido, soluções, sugestões atendidas, e aí vai equilibrando. Pô, isso daqui que a IA trouxe, eu posso deixar na IA e eu posso colocar no humano. Então a IA, ela é muito rica nesse tipo de coisa, né? De responder diretamente as coisas mais simples, de entender o que é complicado, passar isso para o humano e, ao mesmo tempo, ela somar o que é problema, somar com o que é mudanças, né, o que pode ser de inovação, e trazer isso de uma forma clara para que as pessoas sentem e falem, agora eu vou fazer esse caminho. Ou essa sugestão de inovação é muito boa, nós vamos seguir por esse caminho, daqui 1 mês ou 2 meses eu implanto. Ou essa reclamação aqui é complicada, precisamos ajustar esse processo aqui para que a gente não venha a ter. Consecutivamente, você reduz o seu nível, o seu número de atendimento, o cliente fica mais satisfeito, a velocidade vem à tona, então o cliente, mesmo que a sua empresa tenha um problema, vai ser rapidamente resolvido e ele vai ficar até agradecido por isso. Então, eu acho que o processo da sua pergunta é isso, é usar a IA de uma forma ativa e dinâmica, naquilo que ela tem que ser usada, que é ajuste de processos, sugestões de melhoria, reclamações, separar
e entregar para quem tem que ser, o que ela vai fazer, o que ela não vai, e o que o humano pode fazer para melhorar aquilo e não tenha problema. Então, acho que ainda ela é pouco utilizada nesse tipo de situação. Carlos, só para fazer uma subpergunta aqui, dentro dessa pergunta, eu já, né, como todos nós somos clientes, já tive aqui relações com IA em atendimento que foram excelentes, outras foram muito ruins. E tive a mesma experiência com o humano. Né? Acho que aqui também passamos por isso. Aquela coisa humana robótica, que a gente não precisa trazer para o dia de hoje, para os dias da IA, a gente pode olhar para 10 anos atrás, scripts, né, os famosos scripts numa central de atendimento, você tem a sensação de estar sendo atendido por um robô quase, não por uma pessoa. Claro, podemos aqui ter outro episódio só para falar disso, né? Melhorar o treinamento, enfim, uma série de coisas. Você acredita que existe algum momento específico do atendimento que não pode deixar de ser humano? Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não. O humano ele sempre vai ter que existir. Até por tudo aquilo que eu falo, até pelo relacionamento social com as pessoas, pelas pessoas poderem desenvolver até o seu cérebro, a sua criatividade, o seu desenvolvimento, a sua conversa com as pessoas. Eu acho que pelo relacionamento social com as pessoas, pelas pessoas poderem desenvolver até o seu cérebro, a sua criatividade, o seu desenvolvimento, a sua conversa com as pessoas. Eu acho que, na minha opinião, o atendimento humano jamais pode ser reduzido, mas jamais finalizado. Né? Você vê na própria pesquisa do LinkedIn, a gente falou, 4% só querer ser atendido só por robô. Tudo bem que é o número de 500 e poucas pessoas, mas assim, é um cheiro do que pode estar acontecendo com as outras pessoas também. Eu bato muito nessa tecla. Não podemos deixar aquilo que você comentou aí, de ser um ser humano para virar um ser robô. Hoje a gente procura, a gente olha por aí, a gente enxerga algumas pessoas hoje não querendo ter um aprendizado de fato para ela. Qualquer coisa ela joga no chat GPT, joga na IA. Isso daqui, o que eu tenho que fazer? É isso. Muitas pessoas fazem trabalho de faculdade e tudo mais, joga lá no chat GPT, joga na IA e as coisas, entrega isso daqui. E quando você vai questionar, aí você vai ver, quando ela entrega um trabalho, tem erro de escrita, erro de concordância, porque ela nem sequer leu. Ela só copiou, colou e devolveu o trabalho. Às vezes você pergunta hoje para uma pessoa, quanto é 7 vezes 7? Pera um pouquinho, ela vai lá no celular e joga na calculadora. Então as pessoas estão criando uma preguiça mental de pensar. Então a IA, aquilo que a gente falou, ela tem que vir auxiliar. Olha, eu tenho um conhecimento disso, deixa eu criar esse projeto assim assado. Eu crio um projeto e aí eu debato com a IA o que pode ser melhor do que aquilo, o que pode melhorar, o que não pode. Ela não pode fazer isso para mim. Ela tem que me auxiliar a fazer melhor e não fazer no meu lugar. Então, por isso que eu falo, o humano, na minha opinião, eu não sei se vocês concordam ou não, mas nunca vai deixar ou deve deixar de existir o atendimento humano. Ele pode reduzir, mas eu acho que deixar não, porque não só, como eu falei no começo, o atendimento é um diferencial hoje. Esse é difícil de ser copiado. Né? Como você falou do script também, script engessado. Eu acho que pode ter o script de início e de final, agradecendo o atendimento, colocando quem é a empresa, quem é a pessoa que está falando e tal. Mas a conversa, ela varia muito. Você não pode ficar amarrado num script único. O Thiago tem um tipo de dificuldade e uma forma de pensar. O Márcio tem outra, o Carlos tem outra. Eu não posso usar o mesmo discurso para os três. Às vezes eu posso, às vezes eu não posso. É igual e-mail. Quando eu sempre falo para as pessoas, gente, quando vocês vão responder um e-mail, vocês têm que fazer uma coisa que eu cobro muito, interpretação de texto. Você tem que interpretar. Porque você tem que entender, quando você fala com alguém, você consegue entender pelo tom de voz, da forma de falar, se a pessoa está irritada, se ela não está, se ela está descontraída, o que ela está. No e-mail, você tem que entender a escrita. É um estudo de interpretação de texto, você tem que entender a escrita. Porque dependendo do jeito que você responde, o cliente pode achar que você foi irônico, ele pode achar que você foi grosso, que você não atendeu a necessidade dele. Então, é estudo, você tem que estudar. Do mesmo jeito que você estuda um tom de voz que está falando com você, você tem que estudar a forma de escrita.
Então, são essas coisas que a gente tem que entender e trazer muito para o dia a dia, entendeu? Então, eu acho que o humano é fundamental, não só para o desenvolvimento e crescimento das empresas, mas também de um convívio social, né, de uma saúde mental mais positiva e de um não emburrecimento da população, que vai ficar só baseada em IA e não vai parar para pensar mais, entendeu? Não sei aí a opinião de vocês. Eu estava pensando aqui, você estava falando do humano é essencial, é óbvio. Assim, existem vários fatores que a gente tem que tomar cuidado. Ah, tem que tomar cuidado com moda. Não é porque é moda, todo mundo está fazendo, que é bom, que deve ser feito. É, opinião minha, a gente está acelerando demais o uso da IA em algumas áreas. Atendimento, acho que é uma delas. A gente está acelerando demais, tomando decisões sem avaliar cenários corretamente. E aí faço aqui uma ressalva. Tem empresas e empresas, modelos de negócios diferentes, uh, contextos de mercados diferentes. Obviamente, a gente não pode fazer uma leitura padrão igual e taxar igualmente para todas as empresas. Tem cenários diferentes, contextos diferentes. Mas a gente está acelerando demais. Eu acho que em algum momento vai dar alguma quebra que a gente vai ter que dar alguns passos para trás. Carlos, a pesquisa que você disse que fez no LinkedIn, você falou que teve 584 Isso. respondentes. Olha só, 584 é uma amostra estatisticamente válida para um universo de grande população, uma margem de erro de 95%. Tá? A gente escuta agora também época quase de eleição aqui, né? A gente está vendo aí pesquisas eleitorais, as amostras vai olhar total de 2.000 pessoas, a gente está falando de universo Brasil. Quando a gente fala de mercado, já fiz muita pesquisa, assim, eu sei que é uma amostra quantitativa, é uma amostra estatística válida, tá com uma margem de erro aí de 5%, mas é válido. Então, assim, significa que a pesquisa que você trouxe, ela traz uma informação muito relevante. Muito relevante. 4% das pessoas só querem IA e a gente está correndo para colocar IA em tudo 100%. Tem que tomar muito cuidado com isso. Empresa, calma, calma. Olha para aquilo que a IA é boa. E às vezes a IA vai ser muito boa para o atendimento, não necessariamente para fazer a frente, 100% da frente de atendimento, talvez parte da frente de atendimento, mas ela pode ser muito boa para trazer isso que você estava falando agora, de ajudar com análises, com informação direta na tela, trabalhada para o atendente, atender melhor, atender com mais eficiência, melhorar o processo e às vezes melhor eficiência, processo e tudo mais, encurta o tempo de atendimento, deixa o cliente mais satisfeito, você melhora a performance e diminui custo também. Então, assim, tem que pensar direito como que a IA encaixa aqui. Bom, eu queria só fazer esse comentário disso tudo, mas a gente tem um outro contexto além da IA que está no nosso dia a dia, um cenário que já é um pouco mais antigo, mas que já está consolidado, que impacta o comportamento e vem mudando o comportamento das pessoas. São as interações nas redes sociais. E aí o ponto é, a rede social hoje é uma coisa meio doida. O que ela é? Ela é tudo, né? Ela é um canal de comunicação, ela é propaganda, ela é para você falar coisa, para você falar de você, para você ficar vendo os outros, para você e tal. Virou também um canal de atendimento. Muitas vezes é aquele atendimento que você nem gostaria de estar, porque é aquela pessoa que entrou fazendo um post chutando o pau do barraco, né? Um comportamento humano que antes já existia, né? A gente falava mal de uma experiência ruim, a gente chegava para um grupo de amigos ali no... Putz, eu tive uma experiência assim, fui na loja tal, fui atender uma... Você falava ali, aquele grupinho seu de amigos. O comportamento é o mesmo, a diferença é que a rede social hoje, ela põe um megafone, né? Fala com um monte de gente. E a empresa muitas vezes tem que entrar ali para fazer o seu atendimento ao vivo, né? Tem que lidar com aquela, normalmente é crise, aí a gente começa a falar, não, gestão de crise, não, é um atendimento, é um cliente que está reclamando, a diferença é que em vez de ele ligar para você, mandar uma mensagem, ele está falando no feed dele do Instagram e você está tendo que tratar ali pessoalmente, ao vivo, com os outros vendo o que você está fazendo ou o que você não está fazendo. Então,
deixando um pouquinho a IA de lado e agora trazendo a questão redes sociais, esse comportamento, como que você enxerga o papel das redes sociais no atendimento? E eu não falo só de crise, não, às vezes não é só crise, às vezes você está conversando ali porque o cliente falou alguma coisa, tem uma dúvida e marcou a empresa e você soube e vai... Como usar a rede social, cara? Como que equilibra tudo isso? Eu falo isso por quê? Porque muitas empresas acabam usando a rede social e falam assim, fala lá com a gente, tenta tirar ele dali e levar para outro canal. Às vezes sim, mas será que também tem que fazer por ali? Ou não? Como aproveitar, como ler o momento? Como você enxerga esse contexto, redes sociais para atendimento? Muito bem colocado, Márcio. Eu entendo que, assim, em momento nenhum a gente deve usar a rede social, mesmo que o cliente esteja bem estressado e tal. Às vezes, muitas vezes acontece isso, nem sempre aquilo que ele coloca de fato é o real. Mas não dá para entrar em debate numa rede social, expor a marca, expor a empresa, num debate, num bate-boca ali que não vai levar a nada, muito pelo contrário, piora a situação. Acho que no primeiro momento você tem que procurar baixar a temperatura, né, responder para o cliente que vai verificar, que vai ser dada uma resposta tal, e tratar no paralelo e tratar ali ao mesmo tempo. Né? Então você tem que levar no paralelo para dar uma diminuída na pressão, na diminuída no nervosismo e tal, e depois você controlando ali, depois voltar, dando a sua resposta e tal. Então acho que esse negócio de rede social ele é muito perigoso, como você falou, né? Tem pessoas às vezes que o amigo falou para ele que foi mal atendido e ele já entrou e falou que foi ele que foi mal atendido, aí já cria uma proporção enorme. E assim, participei do evento da BEC essa semana retrasada e estavam falando muito sobre IA, sobre uma série de coisas e tal. E eles falaram assim, a IA, o ponto dela é que ela, assim, ela vem tanto para o bem como para o mal. Depende de como você vai utilizar. E as redes sociais, ela entra nesse mesmo perfil. Ela vem para o bem e ela vem para o mal. Depende de como as pessoas vão usar. Então, a gente tem muita gente fraudando redes sociais. Às vezes é uma pessoa que está falando com você que não é nem cliente, não é nada, é simplesmente um fake que está ali, que quer, por algum motivo, denegrir o nome da empresa e tal. Então, acho que aí tem que ter muita serenidade, muita tranquilidade para poder separar os tópicos. Vou responder ali e tal, não vou entrar na vibe do cliente, vou colocar ali, vou baixar um pouco o tom do negócio, dizer que a gente vai encaminhar para uma solução, tratar com ele no paralelo e depois voltar ali e continuar, olha, foi feito o processo realmente e tal, a gente já equalizou, resolveu e tal, e o caminho tem que ser esse. Não entrar em forma nenhuma em confronto com o cliente dentro de redes sociais, não em lugar nenhum. Mas em redes sociais, onde você está mais exposto ali, cria uma situação bem complicada para a empresa. Porque, por mais que a empresa tenha razão, é a forma de colocar é que manda. Né? Às vezes você pode estar certo, mas você colocando errado, você vira o errado. Né? A forma colocada errada te faz ser errado mesmo você estando certo. Né? Então tem que tomar muito cuidado. E às vezes quem responde pela empresa leva para o lado pessoal, né? E aí responde como se ele estivesse respondendo. E aí exatamente. É o que eu sempre falei para o meu time, para as pessoas que trabalham comigo. Falei, gente, vamos lá. Por mais que o cliente esteja nervoso, nunca leve para o lado pessoal. Ele está com um problema com a empresa, não é com você, pessoa física. Você é a pessoa responsável, você recebe, quando você é contratado, todos recebem uma procuração para agir em nome da empresa. Então você está agindo em nome da empresa, não leve para o pessoal. É a mesma coisa quando eu falo para as áreas de apoio, porque todo mundo, o pessoal tem mania de falar, né? O responsável pelo atendimento é a central. O responsável pelo atendimento é a pessoa que está lá no balcão. Não. Vamos lá. Responsável por atendimento é a empresa inteira. Responsável pelo atendimento e comunicação para o cliente é a central, é a pessoa do balcão, tudo mais. Por quê? Porque às vezes você vai me ligar, Márcio, ou Thiago e tal, e eu vou te atender muito bem, vou encaminhar e tal, mas eu não tenho alçada nem conhecimento daquele assunto. Eu tenho que passar por uma área de apoio e resolver. Quando isso acontece, o atendimento está com a área de apoio, não está mais com a minha central. O que está com a central é a devolução do que você vai fazer para o cliente. Então, aí a minha comunicação com ele que está pendente, mas o atendimento passa a ser seu, ele não é mais meu. Então, muitas pessoas não entendem isso. Então, todo mundo atende cliente numa empresa, todos, de uma forma ou de outra. Eu até falo, o ideal, lógico que isso aí é muito, né, uma utopia, mas todos deveriam passar pelo menos um dia ou algumas horas numa central de atendimento, ouvindo o cliente ali do lado do atendente, para saber a realidade como que ela é. Né? Porque às vezes você não vive essa dinâmica e você está numa sala fazendo um trabalho
um pouco mais administrativo, tal, não direto com o cliente, você não entende de fato a necessidade, o calor que chegou aquilo ali, para você entender de fato, né? Então a gente precisa, para fazer alguma coisa, a gente precisa entender desde a raiz. Não adianta a gente querer entender o fruto, né? Se não entender a raiz, a gente não vai chegar no fruto. Então, eu acho que isso da rede social que você falou entra também no equilíbrio, né? Não posso largar a rede social, tenho que responder, mas não posso entrar na temperatura do cliente ali e criar um bate-boca enorme ali. Não. A rede social é o linchamento em praça pública, se a gente deixar, né? Vira uma bola que a gente não consegue controlar depois, né? Acho que é por aí. Eu queria juntar dois momentos aqui, Carlos. Eu acho que esse ponto onde você fala que muitas empresas, ou em alguns momentos das empresas, tem aquilo, o atendimento é da central, atendimento, né, específico da área de atendimento. E eu queria juntar isso com o que o Márcio trouxe um pouquinho antes, que é essa questão, ele colocou da IA, mas eu entendo que é entender o atendimento de uma maneira que, se eu fizer uma melhoria, eu diminuo o tempo de atendimento, reduzo o custo. Se eu fizer uma melhoria, eu deixo o cliente mais contente, vou reduzir o churn, diminuir meu investimento para captar novos clientes, posso aumentar a recompra, né? Então, acho que é o ciclo que é positivo, é virtuoso, né? E que muitas empresas acabam não enxergando, não olhando. Você acredita que ainda estamos vivendo esse momento de que uma central de atendimento ou a área de atendimento ao cliente é um centro de custo? Ou será que a gente já pode ter uma esperança maior de que muitas empresas estão se modernizando no conceito e identificando áreas de atendimento ao cliente como áreas estratégicas que podem sim, não só reduzir custo e aumentar a receita, mas também contribuir para desenvolvimento de novos produtos, por exemplo. Você acredita que a gente já está dando esse passo? Acredito que sim, tá, Thiago? Muitas empresas já estão dando esse passo e entendeu. Tá? Assim, no meu contexto, como eu falou, 40 anos aí de estrada. Eu nunca enxerguei a central de atendimento como uma área de custo. Muitas empresas lá atrás tiveram sérios problemas por interpretar a central por uma área de custo. Então, nunca investiu, tinha um atendimento precário, tinha um atendimento mais ou menos, não resolvia problema, os índices de reclamações eram altíssimos, perderam-se muitos clientes, muitas empresas fecharam, muitas empresas diminuíram o seu porte e não entenderam que, de fato, como eu falei no início, atendimento, eu estou dando uma procuração em nome da empresa para que você, Thiago, você, Márcio, atenda o meu cliente. Será que isso não é um fator de investimento? Eu estou dando uma credibilidade para alguém representar a minha empresa. E aí eu vejo que isso é uma área de custo. É complicado. Então, o entendimento aí, ele não vinha funcionando. E agora as empresas começaram a enxergar. Ela não só é uma área estratégica, como eu falei no começo. Hoje, serviços, produtos, todo mundo copia. Mas atendimento é diferencial. Principalmente daqui para frente, é um diferencial. Se você mantém o cliente, você traz novos clientes, a empresa vai falar, vou falar, pô, estou faturando mais, está entrando mais cliente, estão vindo aqui, os clientes estão ficando mais tempo com a gente, os clientes não estão nos abandonando. Então, é uma área que você pode vender produtos, você pode vender serviços, é uma área que você, com bom atendimento, você consegue fazer o cliente comprar mais. Então, se eu estou te atendendo e fiz um bom atendimento e você ficou satisfeito, eu posso te oferecer um produto. Dependendo da empresa, posso te oferecer uma internet, posso te oferecer um seguro, posso te oferecer um empréstimo, posso te oferecer N situações. Por quê? Porque o cliente confia em mim, confia na minha empresa, porque o atendimento que eu fiz foi diferenciado. Eu criei um diferencial competitivo no mercado que foi a forma como eu o atendi. De uma forma respeitosa, onde eu me coloquei do lado dele, onde eu entendi de fato, como eu falei no início, é uma missão de vida. Ele entendeu que eu o ajudei ali. Então, fica muito mais fácil eu vender um produto para ele após isso, e aí entra toda aquela parte, treinamento, desenvolvimento, capacitação, uma série de coisas que as empresas precisam ter exatamente para esse tipo de coisa, entendeu? Então, são coisas que às vezes as empresas, hoje, como eu te falei, já melhorou bastante,
Mas tem muitas empresas ainda que não estão enxergando isso, né? Ainda continuam enxergando o atendimento como custo. E isso vai trazer um problema. Como a gente vem falando, o atendimento é diferencial e vai ser cada vez mais. Então, colocando isso que você falou, é isso. No decorrer dos anos, melhorou bastante isso. Lá atrás era custo. Era custo, você contratava, a pessoa passou na porta da empresa, você está respirando, está falando, pensou, tal, vem aqui, vai trabalhar com atendimento, né? Guardando as devidas proporções, mais ou menos era parecido com isso. Hoje já não. Hoje você pega pessoas em atendimento com formação, com entendimento, com uma série de coisas. Até passando rapidamente aqui, uma vez uma empresa que eu passei há um tempo atrás e tal, falando da interpretação de texto. E aí, quando a gente foi fazer uma contratação, eu montei um texto e passei para o RH. Olha, quando você for contratar a pessoa aqui para a central, só peço para ela fazer essa interpretação de texto. E aí a diretora de RH virou para mim e falou assim, nossa, mas interpretação de texto? Mas por quê? Isso aqui é importante. Eu falei, porque a pessoa, quando atende alguém, ela precisa entender o que a pessoa fala, ela poder resolver. E mais ainda, se ela tem que passar isso para uma outra área, ela tem que saber resumir a dificuldade do cliente para que quando ela abra um protocolo que vá para uma outra área, a área entenda o que está acontecendo e resolva. E para ela mesma. Porque às vezes eu pego muitas pessoas que abriram um protocolo lá e você pergunta para ela, mas o que você diz aqui? Nem ela sabia o que ela quis dizer. Então a interpretação de texto é fundamental. Se você não souber passar um problema para frente, ele não vai ser resolvido ou vai ser resolvido parcialmente. Por quê? Você não soube se comunicar. Interpretação de texto para interpretar o contexto, né? Acho que isso é bem básico É e básico, mas acho que é admirável. a maior dica que ele deu aqui. Eu acho que é admirável, acho que é espetacular. E só queria dizer que eu concordo muito, Carlos, com a tua ideia e tua, né, sugestão também de todo mundo da empresa deveria passar, não acho que 1 hora, mas ter um programa onde as pessoas de outras áreas, finanças, RH, marketing, vendas, vivam, não só estejam 1 hora num atendimento, mas vivam o atendimento, né? Dediquem parte do seu tempo e de aprendizado para escutar o cliente. Talvez algumas pessoas que passem por isso vão conseguir tirar ótimos insights para melhorar o que eles estão fazendo lá dentro da própria área onde eles trabalham. Sem dúvida. Aí eu queria só aproveitar para fazer um merchan, né? O merchan é uma constatação, primeira constatação. Quer saber se uma empresa acha que a área de atendimento é custo? Pergunta para o cliente, ou pergunta para os executivos que não estão ali no atendimento, o que ele acha quando o cliente liga, se ele quer que o cliente ligue, se ele quer falar com o cliente. Quando ele fala não, 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 é porque ele acha que o cliente é um problema. Então, a empresa que acha que o cliente é um problema, falar com o cliente é um problema, a área de atendimento vai ser custo. A questão é como que se enxerga o cliente, né? E aí eu lembro, empresa, sem cliente você não existe. Sem cliente você é só uma ideia. Não vou nem falar boa ideia, porque nem toda empresa é uma boa ideia. Você é só uma ideia que não existe sem cliente. Então, cuidado, atendimento ao cliente nunca é custo, né? Mas eu queria aproveitar e fazer um merchan, só se me permite, Carlos, só Claro. um segundinho, sobre isso que o Thiago acabou de falar, né? De ir lá, visitar, usar a área de atendimento como fonte de informação. A área de atendimento hoje é uma fonte riquíssima de informação, que pouquíssima empresa olha, e não é para olhar reclamação, classificar, tal, não, 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 é informação de temperatura, informação que vai para a estratégia de negócio. Aliás, empresa que é centrada no cliente, traz lá o pessoal de atendimento e põe na mesa de decisão estratégica, tem um espacinho, uma cadeira reservada nas mesas de decisão estratégica, porque é quem tem a temperatura do cliente. Então, o merchan vai lá no episódio 97, que é um episódio da série
que a gente fez aqui, especial do livro Excelência no Atendimento ao Cliente, com os coautores. Tem um episódio lá com o Jacques Meyer e com o Felipe Mendes, que num dos trechos eles falam exatamente desse ponto, né, de usar o atendimento como fonte estratégica de informação, de consultar dados, de ir ouvir o cliente, de falar, isso é fundamental para a empresa, de fato, se diferenciar hoje em dia. E é se diferenciar fazendo o básico, porque a maioria não faz. Então, quando ninguém faz, você começa a fazer, você já está diferente. É isso mesmo. Márcio, você quer partir de uma coisa mais simples? Vai, voltando um pouquinho no tempo, quando a gente falou, hoje a gente não tem tanto isso, porque é mais sistêmico, né? Mas antigamente, hoje ainda tem, mas muito pouco, hoje é mais pelo sistema mesmo. Pesquisa de satisfação. Eu preenchi várias vezes pesquisa de satisfação, eu tive 2 ou 3 retornos na vida. Então, uma vez eu fui fazer uma palestra, e eu falava assim, gente, assim, quando o cliente se dispõe de um tempo dele para pegar um formulário e preencher sobre o seu atendimento, sobre a forma, sobre o produto, sobre tudo ali, cara, você tem que pegar isso com muito orgulho, com muita sabedoria e responder para ele. E trabalhar em cima daquilo que ele te colocou. Por quê? Porque o cliente, quando ele pega uma pesquisa e ele responde, qual que é a mensagem que ele passa para você? Se ele encontrou alguma coisa que não agradou. Olha, gosto da tua empresa, gosto do teu produto, do teu serviço, tal. Eu estou aqui, só que, putz, se você melhorar isso daqui, vai ser melhor. Aí eu vou estar mais satisfeito, putz, vai ficar mais atrativo, mais isso, mais aquilo. E aí, muitas empresas faziam, ou ainda fazem o quê? Rasgava, jogava no lixo, nem lia, não dava nem satisfação para o cliente. Então, assim, falei, gente, o cliente está sendo um consultor da sua empresa gratuito. E você está jogando isso na lata do lixo. Entendeu? É bem por Que aí. coisa mais gratificante do que isso? O cliente está sendo um consultor gratuito para você, mostrando onde você tem que melhorar, e você está jogando na lata do lixo e nem responde para ele. Aí te pergunto, ele vai voltar? E o cliente não tem o selo, né, de uma grande consultoria, de uma grande, né, ou de uma referência externa do mercado, ele não tem esse selo. E aí acho que depende de uma qualidade dos profissionais de dentro da empresa saberem fazer a leitura, interpretar o que o cliente quer dizer, para então poder utilizar isso. Mas isso é uma questão cultural, não é nativo de uma empresa, Não. eu diria, né? Bom, eu vou ter que ser o timekeeper hoje. Infelizmente, a gente está se aproximando aqui do final. Carlos, de novo, mais uma aula que a gente traz aqui para o debate no café. Já fico muito agradecido pela tua disponibilidade e compartilhar esses mais de 40 anos de experiência conosco, com a nossa audiência. Fico muito feliz, realmente. Muito obrigado. Eu vou te passar a palavra para você fazer aí teu fechamento. Depois o Márcio encerra o episódio para a gente. Márcio, obrigado de novo. Tiago, Márcio, eu agradeço muito o convite, tá? Conte comigo aí para as próximas, o que vocês precisarem, né? Eu acho que aí o Márcio eu já conheço já há mais tempo aí, dos livros aí que nós escrevemos juntos aí, e falar de atendimento para mim sempre me agrada, né? Falar de atendimento, falar de gestão, uma coisa que sempre me agrada, uma coisa que está no meu sangue, amo fazer isso, gosto de fazer isso, ajudar as pessoas para mim faz parte, é um aprendizado de família, né? Eu sempre vejo meus pais, meus avós sempre ajudavam as pessoas, isso acho que veio da raiz, né? Então, e aí eu gosto muito, acho que ajudar as pessoas, o grau de felicidade ele é muito grande quando você vê uma pessoa com uma dificuldade, com um problema, e você foi lá e ajudou, e a pessoa falou, obrigado, nossa, olha, você me ajudou e muito, nossa, essa satisfação não tem preço. Então, é isso que a gente não pode perder isso. A IA, ela tem que vir, ela tem que ajudar, mas nós não podemos perder o relacionamento humano. A conversa, o olho no olho, o entendimento, o abraço, o obrigado, o conte comigo, a gente não pode perder isso. A IA, ela tem que vir para ajudar e agilizar as nossas coisas, nosso processo. Ela não pode vir para tirar o relacionamento humano do processo. Então, agradeço muito, espero que vocês tenham gostado aí. Vocês em casa aí que vão ver isso depois também espero que tenham gostado. E conte conosco sempre aí. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, hein? Um abração para vocês aí. Carlos, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Acho que esse recado final é importante,
né? A IA não substitui o humano, ela substitui e pode melhorar tarefas, mas, gente, a sua empresa vende para pessoas, não vende para robôs. Você precisa ter pessoas, porque as pessoas, pela pesquisa do Carlos, querem falar com pessoas, elas aceitam falar com IAs para coisas que, para elas, geram valor e melhora o atendimento. É só isso. IA não é para reduzir custo, ela pode reduzir custo, ela é para melhorar a eficiência. O custo vai ser consequência, mas mais do que até o custo, se você melhorar a experiência do cliente, o cliente continua cliente, ele continua trazendo receita, você continua aumentando suas vendas. Então, equilibrar é outra palavra importante, né, Carlos? O equilíbrio que a gente falou lá no comecinho é fundamental. Não se deixe empolgar pela moda. Equilíbrio e sensatez é importante. Obrigado, Carlos, pela aula. Tiago, obrigado por mais um papo também. Agradeço para todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Espero que você tenha gostado. Lembra de compartilhar, de curtir, seguir, disseminar conhecimento. Você tem lá, da área de atendimento, tem lá seu chefe, o seu diretor. Manda um episódio para ele, fala para ele entre em contato com o Carlos. O Carlos vai estar os contatos dele aqui nos comentários, na descrição do vídeo. Vai fazer um bench, vai conversar, cara, é um professor mesmo, então vai tirar os 40 anos de experiência do Carlos, aproveite isso, tá bom? E vamos levar satisfação e eficiência nos nossos atendimentos. É isso, obrigado e até o próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Tchau, tchau.